Aumentar a produtividade e a eficiência do time é o desejo de todo gestor. Com o G4 Skills, o seu time aprende com mentores com track record comprovado, como Thales Gomes, chairman e cofundador do G4 Educação. Até aqui você aprendeu sobre como se tornar disciplinado, utilizar rotinas a seu favor e como construir um planejamento com objetivos e metas. Mas eu vou te falar um negócio, de nada adianta você criar agenda estruturada, definir um planejamento, se você não cumprir com o que você combinou com você mesmo. E é sobre isso que eu vou falar com você agora. Não negociar com você mesmo e executar o que você se propôs é o que fará, de fato, com que o resultado aconteça. Seja com as metas do mês da tua área ou com os quilos que você está querendo perder. A única coisa que vai mover o ponteiro é a execução e para conseguir sempre estar executando, independente das coisas que apareçam na sua agenda, é fundamental ter consistência. Porque uma coisa eu posso te garantir, vão aparecer imprevistos o tempo todo. E vai ter dia que você vai acordar indisposto. É normal, todo mundo tem dias ruins. Aliás, eu posso te dizer que 70% dos meus dias eu não acordo necessariamente motivado. Fazer o que você se propôs a fazer em um dia que você acorda bem é fácil. Agora, fazer o que precisa ser feito num dia ruim, meu amigo, como se fosse num dia bom, eu posso te garantir, é muito mais difícil. E é isso que, de fato, vai fazer com que você avance na tua vida. Escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela para testar gratuitamente o G4 Skills. Ou, se preferir, clique no link na descrição deste episódio para desenvolver o seu time e evoluir os seus resultados. Bem-vindos ao G4 Podcast, o maior hub de podcast de negócios do Brasil. E hoje a gente está aqui ao vivo do RD Summit, um dos maiores eventos que durante 3 dias passaram milhares de palestrantes, talks incríveis e, obviamente, o G4 Podcast não estaria fora disso. Nós somos o podcast oficial do RD Summit. E hoje eu, Marcela Zaiden, sócia e diretora de pessoas do G4 Educação, estou aqui recebendo Daider Schneider, professor, doutor em comunicação pela PUC, e eu não vou apresentar sobre o tema que ele fala, eu vou deixar ele compartilhar, porque eu já garanto, é um tema que a gente vai debater, se provocar e dar muita risada. Vamos lá, Dado, bom dia. Bom dia, Marcelo, é um prazer estar aqui, porque assim, eu sempre quis fazer parte da G4 Educação. Ai, e eu sempre quis fazer parte do RD Summit. E aí, quando eu fui fazer o primeiro podcast, deu um problema de agenda e eles disseram, você poderia ir no RD Summit? Então eu estou em 2 lugares que eu queria estar. Perfeito, então, pra mim tá ótimo. Que bom. Dado, Mas você, só me perguntar, vai. Você é diretora de gestão de pessoas, né? Sim. Você sabe que você tem mais uns 4 ou 5 anos de sanidade mental somente, né? Olha, eu já tenho 15 anos de experiência. Não, né? Mas é que os próximos 4 anos, 5... Vai ser de mal a pior, né? Vai ser. Eu prefiro não pensar Mas não é nisso. catastrofista, que a gente tem que se preparar pra isso. Quando a gente se prepara, é menos assim, forte. Por isso que a gente faz terapia. Exatamente. Agora, então, já que você começou me informando que eu só tenho mais 4, 5 anos... De sanidade, assim, básica. De sanidade assim, básica, você vai explicar o porquê. Me conta. É que eu fui publicitário na época de ouro da publicidade, e eu sempre fui daqueles que gostava de gastar sola de sapato, conversar com pessoas, pesquisar, ir na arquibancada no futebol, andar de ônibus, andar de metrô. Eu sou, tá? Eu adoro dizer isso aqui. Agora tá velho dizer isso. Eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes, tá? Porque eu sempre reagi muito aos executivos e executivas de escritório, que olhavam com uma luneta e diziam assim, as pessoas andam muito seletivas. Como as pessoas? Que você fala, você já foi lá falar com elas? Você já ouviu as pessoas, então né? Eu sou e eu continuo assim. E até eu vejo com uma certa preocupação o quanto que as pessoas, ao não querer ter contato físico, estão deixando de conversar. Então, assim, tem muita gente falando de customer experience, jornada do cliente, blá, 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 dor do cliente, que eu não suporto essa palavra dor do cliente, o cliente tem necessidade e desejo. Falam, mas não vivenciam, não conversam. Falam a respeito, mas não conversam com as pessoas. E eu pesquiso comportamento a vida toda. Quando surgiu a geração Z, ou seja, quando veio a internet... Eu disse assim, vem aí um tipo de gente que quando chegar ao mundo já vai ter internet. Vai ser um tipo de gente claramente diferente. Diferente. Aí eu comecei a dizer, na virada do século,
para os meus alunos que eram os millennials, que millennial eram os jovens da virada do século. Adoro dizer isso para millennial. Você foi jovem na virada do século. Hoje você é adulta, uma pessoa adulta. Né? Você pode ter espírito jovem, mas jovem é a geração Z. E aí eu comecei a pesquisar desde o nascedor, desde que nasceu a geração Z. E eu falava há 20 anos, Marcelo. Eles são feitos de outro material. E eu dizia, vocês milênios que são jovens, vocês são a última leva de gente parecida, feita do mesmo jeito que eu. Então eu dizia, a minha diferença para vocês é 25, 30 anos. Vocês serão pouco, iguais, né, a mim quando ficarem com 40 anos. E não deu outra. Estão ficando, os milênios estão ficando iguais à geração X e Baby Boomer. Quem é feito de outro material é a geração Z. E aí eu comecei a fazer pesquisas. E eu converso o tempo todo, eu dou palestras no Brasil todo. Aonde eu vou, eu converso com gente. E converso com criança, né? Converso com adolescente, peço licença para os pais sempre. Posso entrevistar, né? Reúno jovens. E eu comecei a dizer coisas há 17, 15, 12 anos que me chamavam de louco. De uns 12 anos pra cá, o pessoal começou a dizer, opa... Não é tão louco assim. E aí eu virei mãe de Ná. Assim, a mãe de Ná das gerações. E aí eu comecei a dizer assim... e tem que explicar porque o pessoal da geração Z não sabe o que é mãe de Ná. Mãe de Ná é uma vidente que ficou muito famosa, né, que tem coisa que a gente tem que traduzir. Maravilhoso. Eu tô falando demais, né? Não, mas então, esse espaço é seu. Pra me resumir, tá? Me resumindo. Eu sou um pesquisador de comportamento. E eu pesquiso o comportamento da geração Z. E agora já tô pesquisando essa nova geração dos dedinhos, que eu resisto a chamar de alfa. Sabe por quê? Por quê? Porque... nas palestras eu digo assim, ó, teve um T-Bloft, assim, teve uma troca de dimensão, sabe desses filmes tipo Matrix, que a pessoa troca de plano de existência, troca de... é um grande T-Bloft a internet, porque a internet trouxe uma outra agenda. E agora nós temos um T-Bloftzão muito maior que a inteligência artificial. Então, e é porrada, né? É muito maior que a internet, porque a internet foi uma pedrinha no lago que foi, né, se expandindo lentamente. A internet está entre nós há 28, 30 anos. É verdade. E não chegou em todo mundo ainda. A inteligência artificial, ela é um soco na cara de todo mundo. Ela está à nossa disposição aqui, de graça. Eu sempre falo sobre isso. Quando a gente... Então é um T-Bloftzão, é um impacto muito maior. E aí eu digo assim, a geração que veio a bordo da internet é a geração Z. A geração que está vindo a bordo da inteligência artificial, que é a geração dos dedinhos, é a geração IA. Não é a geração alfa. Não, eu gosto de chamar de IA. Porque já está atualizando ali o nome da geração. Mas antes da gente aprofundar sobre principalmente geração Z e geração alfa / IA, conta um pouquinho pra gente, porque imagina que o nosso público, em quase que 100% deles, são empreendedores. E eles estão ali muito focados em como que eu faço para gerar resultado, como que eu faço para buscar receita, como que eu faço para melhorar o meu negócio. Muitas vezes não consegue, não adentra ao mundo das gerações. Traz um panorama rápido sobre quais são as gerações que você tem ali. Você já trouxe Baby Boomer, já trouxe geração Z, geração... Quer dar um panorama geral? Vamos dar um panorama pra gente começar aqui a conversa. Uma geração que ninguém nunca fala, tá? A geração da Segunda Guerra Mundial, tá? Ela é chamada geração silenciosa, sabe por quê? Porque ela teve que ficar de boca calada durante a Segunda Guerra. E o pior, não se podia comentar nada. Por exemplo, eu ainda sou de origem alemã, lá no sul. Sim. O pessoal falava alemão. E como o alemão era adversário, o pessoal teve que parar de falar alemão, parar de falar italiano. Então, assim, boa parte da minha família aprendeu alemão. Quando foi a hora do meu pai, que era criança, aprender alemão, parar de falar alemão. Então, todo o lado do meu pai da família não fala alemão. Porque tinha... Então, foi uma geração silenciosa. E teve mais uma coisa. Essa geração silenciosa, durante a Segunda Guerra, como o mundo ia acabar, ia ter uma catástrofe nuclear, ia acabar o mundo, eles pararam de fazer filhos, tá? Então houve um represamento de nascimentos, tá? Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, em 1945, parece que abriram as comportas da represa. Abriram as porteiras. As porteiras. E aí, pá! Todos aqueles nascimentos que estavam represados aconteceram. Então houve uma explosão de nascimentos. Olha só, uma explosão de babies, um baby boom. Então os baby boomers é aquela leva de gente que foi represada e que quando veio o fim da Segunda Guerra, acabou o drama, né? Houve aquela explosão. Então os baby boomers são de 45 a 61, 62. Maravilha. Pode ver, esse povo todo assim tem 5 irmãos, 7 irmãos. É um outro perfil, né? Porque foi gente que...
as pessoas casavam, mas, né, não faziam filho. Eu adoro dizer isso, não sei se pode falar, mas assim... Não é que elas não transavam, né? É diferente. Elas transavam, inclusive, mais. Por quê? Porque o mundo ia acabar, tá? Mas aí é o seguinte, os baby boomers foram criados por uma geração silenciosa, tá? O que acontece com os baby boomers quando viram pré-adolescentes e adolescentes? Eles foram os primeiros jovens a ser tratados pelos seus pais com mais liberdade. E como eles não curtiram os pais da geração silenciosa, a sua juventude na sua plenitude, porque tinha uma guerra, eles disseram assim, eu não tive isso, mas meus filhos vão ter. E aí, o que acontece com os baby boomers quando ficam adolescentes? Eles viram os hippies. Porque foram criados por gente que foi privada de um monte de coisa, a geração silenciosa. E aí, tudo é uma só cadeia, uma questão, né? Isso é pura sociologia, é só uma questão de definição. Depois dos baby boomers veio a geração X, tá? A geração X é de, sei lá, 62 a 80. Vamos só. Mas assim, não é estanque, são períodos, tipo de comportamento, porque pelo tipo de pais que tiveram, entendeu? E aí o que acontece? Hoje a gente vê que a geração X tá ficando quase igual à geração baby boomer. Por quê? Porque no Brasil teve o mesmo tipo de escolaridade. Foi uma escolaridade em época de um regime mais fechado. Então, né, tinha educação moral e cívica, tinha formar fila, né, botar coluna, cobrir, cantar o hino nacional. Que infelizmente, eu falo isso, infelizmente, como isso foi associado a um regime militar, quando terminou, aboliram, né? Então, assim, um pouco de moral e de civismo a gente devia ter nas escolas para respeitar os outros na rua, para dar seta, né? Para dar pisca-pisca quando dá no trânsito, para deixar os mais velhos sentarem no metrô. Faltaram essas aulas, porque vamos abolir moral e cívico, porque coisa... Entendeu? Então, assim, mas os baby boomers e os geração X, os da geração X, foram criados neste ambiente. E também não falando palavrão na mesa, esperando os pais se servirem, né? Então, assim, baby boomers e X hoje... Estão muito próximos. É uma coisa só. Ótimo. Os millennials daqui 15 anos vão ficar iguais, tá? Mas aí, abre parênteses. Curiosidade. Pra gente... Você vai ficar louca. Os millennials vão ficar iguais aos nossos. Iguais. Porque a última leva de gente do mesmo tacho. De quanto em quanto tempo você acha que muda? Tá, mas olha só. Olha os tamanhos das gerações, tá? Aí os baby boomers, sei lá, são 15, 17 anos. Os geração X, né, os da geração X também 15, 17. Aí vem a geração Y, os millennials, né? Por que é Y? Porque vem depois de X. Por que é millennial? Jovens da virada do milênio. Por isso que eu adoro dizer pros millennials, você não é jovem, você é adulta, né? Você foi jovem na virada do milênio, né? E aí na plateia, nas palestras, eles dizem assim, não, eu sou jovem. Eu digo, não, você tem espírito jovem. Eu também tenho espírito jovem, só que eu sou baby boomer, eu fui hippie e tal. Mas assim, você lembra do 11 de setembro. Então assim, jovem é quem não lembra onde estava, com quem estava e o que fazia no 11 de setembro. Se você lembra do 11 de setembro, você não é mais jovem. Podia estar vendo TV Globinho com a avó, quando bateu o segundo avião, a avó disse assim, é replay. Não, vó, é outro avião. O pai, naquela noite, que não tinha Bin Laden na primeira noite, né? O Bin Laden só apareceu como vilão 2 dias depois. Naquela noite, o pai disse assim, a Terceira Guerra Mundial. Se você lembra deste dia, mesmo tendo sido criança nesse momento, você não é mais jovem. Você não é da geração Z. E o que vai acontecer com os millennials? Aqui também, tá? Os millennials foram criados quase que com os mesmos princípios dos baby boomers e X, mas com mais liberalidade, tá? E aí, os millennials ficando mais velhos, uma coisa... Eu tô falando demais. Não, tá ótimo. Os millennials, quando eram meus alunos na virada do século, com 17, 18 anos, eu tinha 38, 39, tá? E eu dizia, vocês nos envelheceram muito rapidamente, que vocês aprenderam a mexer no celular, na internet, no computador, quando jovens. E aí eu dizia, eu tive aula na década de 60 no Rio de Janeiro. Era recente, tinha deixado de ser capital federal. O Rio de Janeiro falava-se francês, tá? Eu estudei inglês e francês na tenra idade. Tenra também é papo de velho, mas desde pequenininho, tá? E aí eu falo inglês e francês desde os 10 anos, tá? Fluentemente.
vai aprender inglês depois dos 30 anos. Não. Vai aprender francês depois dos 40. Foi isso que aconteceu com os baby boomers. Eu só toquei num computador com 30 anos de idade. Eu entrei na internet com 32 anos de idade. E eu mexi num celular com 34 anos de idade a primeira vez. É muito diferente, né? E aí eu dizia pros milênios, vocês estão me aprendendo, né? São línguas, né? Computadores, celulares e internetês, vocês estão aprendendo de pequenos. Eu aprendi depois de adulto. É Por muito isso que diferente. E aí eu dizia, mas eu dizia pros milênios, eu tô pesquisando a geração que tá vindo com a internet, que é a tal da geração Z. Vocês são os jovens agora, mas vocês estão nos envelhecendo com 40, 45 anos. Essa geração Z, eu falei, Marcela, acredita isso em 2002, 2003, 2001. Ninguém eu falei nem isso, acreditava. Ninguém tava risada. Eu disse, essa geração Z vai envelhecer vocês ainda mais rapidamente. E não dá outra. Eu vejo millennials de 32, 36 anos reclamar de jovens da geração. Eu digo, mas você não pode reclamar, você só tem 32. É que é muito diferente o comportamento da geração Z em relação a todas as outras, porque nós vimos entrar a internet, nós vimos entrar o celular. Por mais moça que você tenha sido, você viu a internet entrar na sua vida. Vi. E eles não viram. E aí vem a Z. E a Z pode ter graduações, Z1, Z2, Z3, Alfa. A Z, ela já é da nova era. E essa do dedinho vai envelhecer a geração Z ainda mais rapidamente. Então assim, a geração Z com 25, 28 anos vai dizer assim, eles não falam mais com a gente, só falam com os robôs, com as Alexa, com as Siris e com as coisas que surgirem. Porque esse pessoal do dedinho talvez não queira conversar com a gente. E a geração Z já trabalhando com a gente, ela tem que aguentar o tiozão do Zap, ela tem que aguentar aquelas coisas e tal, né? Tem que Mas aceitar, ela já né? tá aceitando o chefe, aquela chefe autoritária e tal. Ela reclama, porque não, a diversidade, porque não sei o quê, porque a sustentabilidade, é toda a agenda, né? Não tô caçoando, eu tô só dizendo. Claro. E aí, a geração Z já entende a gente. A geração dos dedinhos não vai querer saber de viver com a gente. Agora, você trouxe muito que os baby boomers, a geração X envelheceu, ficou próximo dos baby boomers. A Sim. geração Y tá envelhecendo, tá próximo da geração vai X. ficar igual, daqui A 10, geração 15 anos. Z vai ficar igual a geração Y? Não sei. Sabe por quê? É feita de outro material. Então, o que eu digo? Se você pudesse apostar. Eu tenho metade sim, metade não. Sabe por quê? Eu acho que a geração verdadeiramente diferente é a do dedinho. Você já viu que ele passa um dedinho? Quando tem propaganda na TV aberta, na casa da avó, eles vão lá e fazem assim. Você já viu eles tentando abrir a foto impressa para ampliar a foto? E o mais legal, eu vi um avô buscando a netinha da escola, tá? E acredite, tá? A netinha sentada no colo do vô e o papo do velho devia estar muito chato. Olha só o que ela tá fazendo. Ela fazia assim na boca do velho, ó. Passava o dedinho na boca do velho, porque ela tava querendo trocar. Então, assim, eu acho que a Z... Eu vou falar isso na palestra. A Z vai ser a geração da transição. Que eu achava que era os milênios, mas não, os milênios são do século XX. São parecidos Nasceram também. no século passado. Já E o foi. pior, né? Não é nem no século passado, nós nascemos no milênio passado, tá? Então, assim, a Z vai fazer essa transição entre duas eras diferentes. E essa geração, que eu gosto de chamar de IA, a geração da inteligência artificial dos dedinhos, ela vai tocar a nova era. Então, metade dos da Z vai ser parecida com a dos dedinhos e metade da Z ainda vai ter aquela influência de baby boomer, X e millennials velhos. Agora, Desculpa, eu tô limpando aqui, maldade, tá? Mas os millennials eu estão tô envelhecendo. só acompanhando aqui, Estão ó. sendo envelhecidos pela geração Z. Agora, quando a gente olha principalmente pra geração Z e um pouco pra geração IA, o que você vê de impacto no mercado de trabalho? Sabe aquelas placas, eu já sabia que a pessoa Sim. levanta? Há 15 anos, Marcela, há 15 anos eu comecei a dizer nas palestras, porque eu dou palestra para empresas. Eu dizia assim, não é aqueles escorregas, aquele escorregador do Google, não é mesa de snooker, tá? Porque há uns 15 anos isso virou moda, tem que ser uma coisa mais soltinha do ambiente de trabalho. Eu digo, não é isso que torna um ambiente leve. A geração Z não teme a autoridade. Eu vou fazer um gesto aqui, tá? Olha aqui, ó.
a gente olhava de baixo para cima. O século XX tinha uma estrutura vertical. A gente olhava de baixo para cima para a autoridade. Então, a gente temia a autoridade. A geração Z veio para o mundo e o mundo hoje é horizontal, tá? Então, a geração Z olha para a autoridade do mesmo plano, tá? Olha que... E é muito mais complexo ser autoridade hoje, porque no século XX a autoridade estava lá em cima, ela dizia assim, senão eu te encho de porrada, e a gente fazia por temor. E hoje a pessoa tem que conquistar a autoridade. Atenção, conquistar a autoridade não é ser frouxo, não é ser mole, não é ser puxar saco. Conquistar a autoridade é dar exemplo, ombro a ombro, trabalhar junto. O que é ombro a ombro? Está no mesmo plano. Então a geração Z que entra no mercado de trabalho, ela em casa ela já não olhou de baixo para cima. Ela até acha ridículo quando a gente diz pra geração Z assim, minha mãe me olhava e eu já sabia que... Eles acham isso ridículo. E eu já sabia que ela ia... ela ficava quieta. Porque a gente foi criado numa situação de baixo para cima. Como eles são criados assim, no mesmo plano, eles dizem assim, mas por que você temia? Então a autoridade hoje tem que ser conquistada. E aí há 15 anos eu comecei a dizer, nós temos que preparar o nosso ambiente de trabalho, não é para ficar adulando, ficar assim, mimando, mas essa coisa, comando, controle, você sabe aquele carteiraço, aquela carteirada, você sabe com quem está falando, essa coisa do século passado. Nós começamos as nossas carreiras com essas estruturas verticais, mas eles não vão começar a carreira com a cabeça assim. Então eles vão entrar, não vão suportar trabalhar com a gente, vão sair. Eu comecei a dizer isso há 15 anos, Marcelo. E eu comecei a ser contratado por repartições públicas. No passado a gente fala repartições, mas assim, órgãos públicos. Para falar sobre isso. Porque os RHs ficavam surpresos que a pessoa passava no concurso com 20 anos, 22 anos. A família devia dizer assim, ai, graças a Deus, agora vai ser concursado. A pessoa entrava... com um salário inicial de 7 mil, com 22 anos, a família dizendo agora tem um trilho pro resto da vida. Agora deu certo. E de repente, 40 dias depois, ela saía, ia virar chefe de cozinha, sabe? E aí a família dizia, isso só pode ser droga. Não! É que é um saco trabalhar lá, estrutura vertical. Ela vive numa estrutura horizontal. Então eu disse, nós temos que preparar as nossas estruturas, organizações, empresas, cooperativas, órgãos públicos, para receber essa gente, senão eles vão entrar e vão sair. Eu disse há 15 anos. De uns 10 anos para cá começaram a me contratar. Muito Explica mais. melhor isso aí. Eu digo, é uma questão de agenda. A nossa agenda é vertical, manda quem pode, obedece quem tem juízo, quem precisa. Quando o burro fala os outros baixos as orelhas, nossa agenda era vertical. E a agenda horizontal é sustentabilidade, inclusão, diversidade, cooperação, colaboração, compartilhamento. É outra vibe. Só que as nossas empresas, instituições, órgãos, corporações, que é chique falar, né? Elas foram estruturadas para nós do século passado. Então, eu dizia, atenção, fique tranquilo, pode ser que os jovens não trabalhem com a gente, mas nossas organizações tenham resultado porque a gente está acostumado a trabalhar assim. Eles vão montar, sei lá, as startups, outra estrutura. Vão ser 2 formatos diferentes. Só que é o seguinte, vamos descontar as startups bancadas por papai e mamãe, tá? Startup de verdade, porque tem umas startups que é só para inglês ver, inclusive palestram por aí. Tá. Então vamos fazer o seguinte, agora eu queria que você, com esse panorama inteiro de geração, de mercado de trabalho, traz um pouco da tua visão de o que te surpreendeu na geração Z. Agora a parte boa. Então me conta. Quando eu saquei que eu estava ficando defasado com muita rapidez, porque assim, eu fiz graduação, eu fiz pós-graduação, eu sempre estudei muito, eu procuro me atualizar, eu fiz mestrado, fiz doutorado, sabe assim, daí fiz um outro pós-graduação. Não tô me gabando, tô querendo dizer assim, eu tô sempre querendo aprender. Quando eu vi que tinha um volume de conhecimento brutal que eu já não tinha pego, já não tinha agarrado, eu digo, eu preciso estagiar. E aí eu fiz um estágio um pouquinho antes da pandemia, num hub de
fintechs, datatechs, marktechs, né? Fashion techs, chamado For All, lá no Rio Grande do Sul. Um hub de alta tecnologia espetacular. E eu fui estagiário, não que nem o estagiário do Robert De Niro, tá? Eu não é um velho de gravata, não. Eu ia de camiseta. Seu estagiário, assim. né? Seu estagiário, né? Não. Eu era um estagiário senhor, tá? Mas, né, Era diferente. sênior, tá? Era diferente. Mas eu aprendi os métodos ágeis, eu aprendi Scrum, eu aprendi Canvas, eu aprendi tudo com gente com menos de 22 anos, tá? E eu adorava aprender. E eu notei uma coisa, como eu falava a língua deles, eu vi que eles tinham paciência comigo. Entendi. Porque eu, por exemplo, quer ver assim, ó, eu não fazia assim, ó. Só esse gesto aqui, eles já não têm menor paciência. E eu tava lá para aprender. Aí eu terminei o estágio lá, veio a pandemia. No meio da pandemia, eu fui para V4, que é marketing digital. Sim, porque eu parceirão, sou nossa. especialista em marketing, professor de marketing, criador de marketing. Eu nem te contei, mas eu criei a marca Claro, tá? A palavra Claro saiu da minha cabeça, tá? Eu que criei a marca da Claro. Eu estudava aula de branding e de repente tinha um volume de marketing que é a minha área que eu desconhecia. Lá fui eu fazer um estágio em marketing digital, tá? Agora eu vou fazer um estágio em inteligência artificial. Aonde que vai ser esse estágio? Ah, não posso dizer. Ah, eu tá? não acredito que você vai me deixar na curiosidade. Não, mas eu vou fazer. Por quê? Porque quem me ensina é a geração Z. Só que a gente tem que prestar atenção porque a linguagem é diferente. A forma de aprender é diferente. A gente foi educado em sala de aula linear, então é por isso que os mais velhos dizem assim, peraí filha, deixa eu anotar, né? Clicar tal coisa. Não, é global e simultâneo o aprendizado, né? É 360, mas assim, eu tenho que aprender na maneira como a geração se comporta e se relaciona. Então, assim, eu que tenho que me adaptar. E é por isso que o meu livro, o meu bordão é O Mundo Mudou Bem na Minha Vez, porque quando eu era jovem, eu tinha que me adaptar aos velhos do século XX. E agora que eu tô ficando velho, para ter espaço profissional e a aceitação social, eu tenho que me adaptar aos jovens. Né? E aí eu digo, o mundo mudou bem na minha vez, porque o melhor bife na mesa, lá no século XX, ficava com os adultos. Né? E agora o melhor bife na mesa fica com as crianças. Ou seja, eu nunca comi o melhor bife. Que frustração, né? Então, mas ok. Mas tem uma outra coisa. Se eu tiver a grandeza não tô me autovalorizando. Sim, se eu tiver... É uma necessidade. Se eu tiver a grandeza de poder aprender com gente mais nova, eu vou mais longe. Porque eu vou morrer com 100 anos. 110... Quem vai aguentar uma pessoa que se fecha aos novos conhecimentos aos 50, 60? Eu digo, eu tenho quase meio século de... Eu tenho 62, tá? O meu sonho é morrer com 111. Eu tenho uns 49 anos de vida ainda. Falta muita coisa então, ainda, assim, né? A geração Z vai me ensinar, a geração IA vai me ensinar. E claro, né? Nesses estágios, eu dou uma mentoradazinha assim, né? Eu digo, pega aqui, pega leve aqui. Né? A gente troca. Mas eu acho que não tem mais o ensino assim, né? Vem de cima para baixo. O ensino é assim. É horizontal. E quando você está ali dentro das organizações, que você traz essa visão de como que essas organizações atuam, de como que elas deveriam atuar, qual é o teu maior desafio? Como que elas não entendem aquilo que você está trazendo? Pergunta boa. Me conta. O meu maior desafio é o que é muito chique falar tudo em inglês. Eu resisto muito, sabe? Porque metade das pessoas que falam os termos nem sabe o significado dos termos. É um blá 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 corporativo. É o middle management. É a média gerência. Sabe por quê? Às vezes a cúpula tá fazendo os cursos mais mega blaster aí, tá nos grandes eventos, já tá com a cabeça abertona pra tudo. E a meninada lá na base tá... Então, assim, teria uma bela de uma conexão, assim, entre caras de 50, 60 cabeções, tá? Caras de todos os gêneros, cabeções, tá? E a meninada. Só que aí tem no meio alguém que já atingiu alguma posição de poder. E aí... Vale, o mundo mudou bem na minha vez pro cara de 35 anos, que foi pisoteado aos 18 quando estagiário, que foi subindo e agora que ele pode mandar, ele em vez de compartilhar a informação, ele concentra a informação. Aí ele vira um jovem velho. E assim, ó,
Eu tô me estendendo, mas assim, ó, o século XX era assim, ó. Jovem na base da pirâmide, aberto ao novo, e velho, resistente à mudança. Então a gente se diferenciava por idade. Aí, eu falo, né? Loftmente falando, numa outra dimensão, hoje nós temos jovem, 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 velho, 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 jovem. Jovem, velho é a coisa mais triste que existe. Porque no século XX, jovem era aberto ao novo, contestador, né? Questionador. Como é que o jovem pode ser resistente à mudança? E assim, ó, por exemplo, mudou o sistema de novo? Claro que mudou o sistema. As empresas evoluem, mas isso era uma reclamação de um velho que não sabia mexer na internet há 20 anos. Hoje tem jovem de 25 anos assim, mas já mudou o sistema de novo? Já mudei de andar? Já mudei de prédio? Velho. Eu digo, cara, imagina, essa pessoa vai morrer com 110, ela já é chata aos 30. Quem vai aguentar essa mala mais 80 anos? Entendeu? Ninguém. Tá? E aí é o seguinte, a gente se diferenciava por idade. Jovem era jovem, velho era velho, século XX. Hoje com jovem, 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 velho, velho, velho e alguns esforçados velhos jovens, tá? A gente se diferencia por mentalidade. Então essa coisa que o futuro é dos jovens acabou. O futuro é de quem entendeu a vibe do século XXI. Porque assim, ó, se eu me esforçar, porque eu tenho mais 40, 50 anos de vida, para me manter atualizado, tá? Eu tenho futuro, até para o futuro profissional. Agora, uma pessoa de 30 anos que está fechada para as coisas novas porque atingiu uma certa instância de poder e não pode perder, então você sabe o que está falando, essa pessoa é um jovem velho. Entendeu? Então assim, é quase que, sabe pegar o jogo de xadrez, embaralhar, né? Embaralha as peças, bota... Recomeçou o jogo. A pandemia fez isso. A pandemia deixou um monte de gente velha. Óbvio que as pessoas velhas ficaram mais velhas. Mas tem um grupo de gente que diz assim, para só um pouquinho. Eu tenho 60, eu vou morrer com 100. Eu tenho mais uns 30 anos de vida útil. É muita e se bobear, coisa. eu tenho 40 de vida útil. Se eu continuar pensando assim, eu vou morrer com 110. E eu me cuido, né? Eu treino 1h30, 2 por dia, tá? Treino feito um louco. Por quê? Porque eu tenho coisa pra fazer aí no futuro, tá? E aí um jovem que não se cuida, não se exercita, né? Toma remédio pra dormir, remédio pra acordar. Eu não tomo nenhum remédio, tá? Nenhum. Por quê? Porque eu tenho mais 40, 50 anos. E você quer esses 40, 50 anos? Pra responder a primeira pergunta do podcast. Eu quero estar vivo pra ver a geração Z e a geração IA com 60. Então eu preciso de 40 e 45 anos de vida para continuar falando sobre as gerações daqui 40 anos. Ó, e eu tenho certeza, eu vou aproveitar. Não tô falando isso, momento... que bacana. Não é de verdade. Que eu quero ver. É de verdade, eu quero ver. Porque a resposta que eu não lhe respondi até agora é: eu não sei como é que vai ser a geração Z mais velha. Eu sabia e eu acertei, e eu gosto de dizer assim, eu já sabia como é que os millennials iam envelhecer. E foi exatamente como eu disse, igualzinho a nós, igualzinho a Baby Boomer, igualzinho a X. Os millennials é a última leva de gente feita do mesmo material. Quem é de outro material é da geração Z em diante. Por quê? Que a gente deste século. Isso vai fazer diferença. Nós somos do século passado. Ó, e sabe mais nós somos do milênio passado. Sabe o que mais vai fazer diferença? A gente tá aqui numa conversa super bacana. E eu tenho certeza que você tá aí, ouvindo em casa. E nesse momento eu vou pedir pra vocês pra ajudarem a gente numa missão. E a missão é muito simples, que é botar o G4 Podcast dentro do Top 5 do Spotify. E eu vou contar com vocês. Pra que você vai fazer agora, nesse momento? Se você ainda não segue, segue aí, G4 Podcast. Além disso, 5 estrelinhas pra gente garantir que a gente vai estar lá dentro desse Top 5. Assim como eu, ter o prazer de conhecer mais pessoas como o Dado. E a gente vai continuar aqui. E eu quero te ouvir. Aí você trouxe a questão da alta performance, você trouxe a questão de que você se cuida, que você fica ali 2 a 2 horas por dia treinando. O que você acha dessa geração Z e alta performance? Me conta. Eu acho que agora, se eu tava conquistando pessoas, eu vou perder praticamente todas, tá? Lá vamos nós. Eu nunca gostei dessa coisa de alta performance. Nunca gostei. Eu gosto de performance. Tá? E eu gosto de entrega. Eu não gosto de trabalhar demais. Eu já trabalhei demais porque eu precisava. Mas eu hoje tenho um horário que eu digo assim, deu, continua amanhã, tá? E principalmente como eu viajo muito, porque eu viajo o Brasil todo, tá? Eu passo o dia inteiro viajando. Eu tava em Fortaleza ontem. Eu tava aqui... Como é que você organiza pra passar tudo viajando e treinar ainda? Eu sou o Google Flights, tá? Eu tenho o Google Flights na cabeça, tá? Mas assim... Quando tem Wi-Fi dentro do voo,
Felicidade. Ah, não. Engraçado. Não. Eu não ligo Wi-Fi. E a pessoa tenta falar comigo, eu digo, pois é, eu tava de São Paulo a Fortaleza, agora eu tô respondendo assim, por quê? Porque eu me dou um momento de respiro, e essa coisa da alta performance me incomoda. Eu não sei pra quem é essa tal da alta performance. Eu não tô pregando a vagabundagem, não tô pregando preguiçoso, é que essa coisa, e aí isso tá associado com o escalável. O escalável chega uma hora que é pra quê mesmo? Para ganhar mais cliente e perder mais cliente? Será que não é bom ganhar vários clientes e manter esses clientes para sempre? Então, assim, eu queria deixar pontos de interrogação, tá? Eu não sou contra. Eu só não sou essa coisa da alta performance. Eu acho que a gente tem que ter performance. E o que é ter performance? Por exemplo, eu fui jantar num restaurante ontem. O que eu espero do garçom? Que ele seja simpático, que ele preste atenção no meu pedido e que ele me explique que vai demorar o prato porque a cozinha está lotada, tá? É o que você espera. Anotou o meu pedido, não prestou atenção que eu pedi sem limão, tá? Eu não gosto de limão, tá? E ele não disse que a cozinha estava lotada. O restaurante era maravilhoso, a música maravilhosa, a comida foi maravilhosa, mas ele não teve nem performance. Porque faltou atenção. Só atenção. Então, assim, eu acho que a gente tá com muitos dispersadores. Eu não posso falar, eu sou fundador dessa indústria no Brasil, tá? Mas assim, eu trabalhei na... Você trouxe o nome claro. Eu sou fundador da indústria, mas assim, a gente tem que ter cuidados pelo seguinte, porque a gente tem tantos dispersadores de atenção que, na verdade, a nossa produtividade baixa tanto que aí a gente inventa uma alta performance para chegar ao que era no passado simples e pura e simplesmente performance. O que se espera de você aqui agora? Uma bela condução de podcast. Que você está tendo performance. Você está tendo alta performance. Está tendo performance. Está ótimo. Está entregando. Eu aqui na qualidade de entrevistado também estou entregando. O pessoal da técnica, eu cheguei aqui 40 minutos antes, eles ajustaram tudo. Eles tiveram alta performance. Não, performance. É que agora a gente rotula coisas e começa a exigir coisas. Para quê? Parece aquele ratinho que fica olhando pro queijinho. Pra que essa alta performance? Pra dizer assim, trabalhei 14 horas e coitado que trabalhou 14 horas. Se olhasse menos pro celular e dispersasse menos, podia ter feito em 7. Você acha que a diferença, te ouvindo, Vocês me veio... Vocês entenderam o que eu quero dizer? Eu não sou contra, mas assim, pra quê, hein? Mas você acha que a diferença tá na consistência do comportamento? Primeiro tá na denominação. Eu não sei muito bem o que é essa alta performance. Entendi. Por exemplo, eu sou da área de marketing. Se fala muito em encantamento de cliente. Eu acho até que pode existir cliente encantado. Mas ninguém sai de uma loja dizendo: comprei o terninho que mudou minha vida. Ou, comi o sashimi da minha existência. Não, eu quero comer um bom sashimi. Entendeu? Eu quero que o terninho sirva, né? Pra working woman, tá bem arrumada, tá? Eu quero que o microfone funcione. Eu digo assim, meu Deus, esse é o melhor microfone que eu já vi. Fiquei encantado. Não, eu acho que a gente lida com clientes com satisfação. Então, para eu ter satisfação, eu tenho que ter performance do outro lado. Para eu ficar satisfeito com um produto ou um serviço, alguém tem que performar. Não é super performar, ultra performar. Então a gente está elevando os conceitos e esquecendo de viver o basicão. Agora virou moda em marketing falar Customer Success. Tá mal traduzido, sabe por quê? Pode até manter o CS, mas eu trocaria para Satisfaction, satisfação, sabe por quê? O customer, o cliente, ele tem que estar satisfeito das suas necessidades e seus desejos. Porque quando a gente diz em inglês, sua inscrição foi feita com sucesso, em inglês, to be succeeded é lograr êxito, é conseguir. Só que sucesso para nós é sucesso. E me irrita profundamente, depois de navegar 200 horas num troço lá, sua inscrição foi realizada com sucesso. Não, sua inscrição foi realizada. Para que esse ultra performance, a gente está rotulando coisas que era mais simples viver, era mais basicão. Eu não estou sendo saudosista, só estou dizendo que a gente está criando novos termos para rotular coisas que talvez se a gente vivesse procurando satisfazer cliente, né? Entregar, ter uma boa performance. Está vendo que eu não tô superdimensionando nada? Talvez aquilo fosse menos estressante. A gente está falando muito sobre alta performance
E junto com... Eu não no acho teu errado. caso, Eu não acho errado eu vou falar. até corrigir, né? A gente tá falando de alta performance e performance, né? Porque a gente tá falando de duas perspectivas. E aí eu queria que você agora trouxesse a sua visão do ponto de vista de saúde. Como que essa geração que tá chegando tem lidado com a questão de saúde? Tem lidado melhor, tem lidado pior? Na média, muito mal. Muito mal, por quê? Muito mal. Porque, primeiro, aí vai uma dica de ouro. Ótimo. O pessoal só lê livro técnico. E só lê livro de dica. Só lê livro de como fazer, tá? E não foi o Simon Sinek que inventou o porquê, tá? A gente já falava porquê lá no passado. Enquanto a gente não sabe o porquê das coisas, tá? Não adianta saber 5 passos para chegar lá. Tá faltando repertório. Então os meus alunos a vida toda, professor, me indica um livro, eu digo, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Claro, pô. Quem entender da alma humana vai ler romance, vai ler Romeu e Julieta. Porque a alma humana tá lá. Não adianta se falar de alta performance, se falar de todos esses termos, se a gente não entende de alma humana. Porque no espreme, nós estamos tendo uma coisa humana aqui, tá? Então, performance, alta performance, tá? Satisfação ou encantamento, não importa o rótulo, tá ligado a pessoas. Você é gestora de pessoas. Tá faltando a gente ler sobre pessoas. Tá faltando ler sobre Freud, Jung, Lacan, Foucault, tá? Winnicott. Tá faltando ler sobre Jorge Amado, Platão, Aristóteles. Vai ler um Aristóteles traduzido para leigos. Eu adoro aqueles livros para dummies. Adoro, sabe? Filosofia para leigos. Eu leio filosofia para leigos. Pô, o Kant falou coisas maravilhosas, o Heidegger falou coisas maravilhosas, o Nietzsche falou coisas maravilhosas. E isso eu posso usar na minha performance, até para alta performance. E as pessoas pararam de ler. Era só ler o último artigo do cara famoso que tem 5 dicas para chegar lá. Rapidez, né? Acho que a gente tá buscando cada vez mais atalho. Então assim, para de atalhar, porque não tem atalho. Coisa com honrosas exceções de, assim, de dar tudo certo, os planetas alinharem, a pessoa ter muita, assim, preparação e alta performance. O resto é passo a passo. É trabalho de formiga, é consistência. Então eu tô vendo muito prédio alto sem fundação, sabe? Prédio alto sem fundação, bate uma ventania, cai. Prédio que tem fundação, balança, mas não cai. Tá? Dado. Tá faltando repertório, leitura ampla. Leitura, cultura inútil. Ninguém fala mais de... Você sabe por que tal coisa, tal coisa? Sabe quanto é uma polegada? Não sei. Sabe quanto é uma milha? Não sei. Isso não é cultura inútil, isso é repertório. Vou aproveitar que a gente tá aqui, infelizmente, chegando ao final do nosso papo. E aí eu queria te fazer uma última pergunta, que na verdade é um pedido de dica. Imagina que quem tá em casa são os empreendedores, nossos alunos, que tem muita dificuldade de lidar com pessoas independente da geração, porque essa é uma das maiores dificuldades quando você olha para um empreendedor. Como que ele lida com pessoas, como que ele, no dia a dia, Tá ele... complexo, É né? muito complexo. Tá mais. Não à toa, eu só tenho 4 a 5 anos de sanidade mental. Desculpa. Não. Eu queria que você trouxesse uma dica com base no teu conhecimento de geração, de comportamento humano, como que os empreendedores podem lidar de maneira mais eficiente, que traga melhores resultados com as pessoas. Ler um livro básico sobre psicologia. Tá? Mas não é o livro do curso de psicologia que só aquele professor ou professora que tem doutorado vai traduzir pra gente. É assim, ó, psicologia para iniciantes. Não precisa nem ser o livro, pode ser no Wikipedia. Mas assim, lê assim... quais são os principais motivadores da pessoa, quais são os principais problemas que a gente tem normalmente, quais são os medos, quais são as carências. Por exemplo, eu adoro dar aula de necessidade e desejo, tá? E aí as pessoas traduziram tudo isso para dor. Eu digo, ai, para de falar a dor do cliente, o cliente não tem dor, o cliente tem vontade, ele tem necessidade, ele tem desejo. Então assim, onde é que a gente aprende isso? Lendo os clássicos, lendo romance. Eu não tenho paciência para ler romance. Então você não vai entender da alma humana. Você vai ter até menos capacidade de conquistar pessoas se você não ler romance, tá? Não tenho saco para ler. Vê o filme. Ouve um podcast. Ouve podcast. O podcast talvez seja a redenção da leitura.
Porque como a gente já não tem mais tempo, nem saco, nem disciplina para ler, pelo menos o conteúdo entra. Eu sou apaixonado por podcast. Tá? Você viu que eu entrei aqui e disse assim, oba, podcast. Tô em casa. Oba, por quê? Porque eu tô escrevendo um livro enquanto eu falo aqui. Não é um livro daquele de literatura, daquele grande escritor. Não, eu tô compartilhando informação. Eu tô fazendo o quê? A agenda do século XXI. Eu tenho um pouco mais de vida, pode ser útil isso que eu tenho para dizer. Geração para leigos. Exatamente. Gostei disso. Fica aí, viu? Você vai ser a prefaciadora do... Você criou a Claro e eu criei Geração esse livro para leigos. eu vou botar o olhando aqui. Ela criou, mas eu vou lançar o Geração para Leigos, tá? Gerações para Leigos. Viu? Muito obrigado. Vou aproveitar aqui, ganhei ó. meu dia aqui já. Ai, que bom. Vou te dar um presente do nosso parceiro, Oba, Amazing oba. You. Um chá aqui que me disseram que Pode é coisa... abrir? Óbvio, deve. Me falaram que é coisa de outro mundo, de tão maravilhoso. Então, espero que você aproveite. Chá, adoro chá. Que bom, Ó, então. Adoro chá. Outra coisa, quero só dizer uma coisa, tá? Eu lancei meu primeiro livro há 10 anos, tá? O Mundo Mudou Bem na Minha Vez, ele ainda vale. Mas eu ia lançar aqui, não consegui lançar. O meu segundo livro é Desacomodado. Desacomodado, tá? O terceiro a gente já sabe, né? Não, é que é sobre gerações. Ah! Mas Mas o terceiro a gente já tem. o terceiro vai ser para leigos. Dado. Muito obrigado. Muito obrigada. Foi incrível, eu um adorei. prazer. Foi um Eu não calei a boca dela. Eu amei. Foi um papo de muito aprendizado, como sempre. Obrigado. A gente aprende assim. Obrigada. obrigado. E você que tá em casa, esse foi mais um G4 Podcast. O podcast do G4, a evolução da escola de negócio. Muito obrigada, espero você. Segue se não segue ainda, dá 5 estrelas pra gente continuar aqui produzindo tanto conteúdo legal. E me siga no Instagram, Dado_Schneider. Bota Dado_ já aparece a careca. Fechou. Dado_Schneider. Não perca a oportunidade de seguir essa pessoa incrível. Até a próxima.